Trazendo para você a indicação do presidente Lula para o comando do Banco Central. Gabriel Galípolo é o indicado do presidente para comandar o órgão. Nenhuma surpresa até aí. A gente vai saber agora quando será a sabatina no Senado Federal. Precisa confirmar a indicação do presidente e como fica a diretoria que Galípolo ocupava no Banco Central. E outras duas diretorias que também serão trocadas pelo vencimento do prazo dos seus titulares. E, claro, o efeito da mudança na taxa básica de juros da economia, que mexe direto com o seu bolso. São os juros que você paga quando financia. Esses juros têm por base a taxa Selic. Quem conta tudo pra gente é Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, acabaram as especulações porque o nome mais comentado foi confirmado. Gabriel Galípolo foi indicado por Lula para ser o novo presidente do Banco Central. Mas antes, ele deve passar por sabatina e votação no Senado Federal. O anúncio aconteceu no meio da tarde no Palácio do Planalto, depois de reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Gabriel Galípolo, que já é o diretor monetário do Banco Central desde o ano passado, e o presidente Lula. Esse encontro não estava na agenda, só foi incluído depois desse anúncio. Gabriel Galípolo comentou rapidamente, dizendo que está muito contente com a indicação. Vamos ver. Eu vou ser breve, falar rapidamente, até em respeito à institucionalidade, como o Fernando falou aqui, o ministro Haddad falou. A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então, por respeito, vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa à presidência do Banco Central do Brasil, pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade, eu estou muito contente. Agradeço a vocês e não vou responder nenhuma pergunta em respeito ao processo e à institucionalidade. Obrigado, gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não conseguiu conversar antes com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sobre essa indicação. Mas, de acordo com ele, há uma sintonia com o presidente Lula, até porque, a gente mostrou aqui, eles já haviam conversado sobre esse tema na semana passada. Vamos ver. É uma atribuição do Senado Federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir. Mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância dessa indicação. Mas olha, Ananias, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é a responsável por essa sabatina, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que essa sabatina não vai acontecer antes das eleições. Essa é a expectativa do governo. Era, que foi frustrada. Vanderlan disse que a CAI não é pastelaria e que Gabriel Galípolo precisa de tempo para percorrer os gabinetes dos senadores. É a cerimônia do beijamão que a gente já conhece, que acontece sempre que alguém é indicado a um cargo que tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. Bom, é isso, eu fico por aqui a aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pacheco ainda não deu nenhum sinal de fumaça sobre essa apreciação o mais rápido possível, como o governo queria, até se fosse na semana que vem, na comissão, e o próprio senador presidente já falou, então possivelmente Pacheco não vai passar por cima disso. É isso, eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Ranieri Veloso, de Brasília. Boa noite, até amanhã. Tá, então, Cíntia, nenhuma novidade. O Galípolo indicado pelo presidente Lula. O mercado, como gosta dessa previsibilidade, hoje o Ibovespa bateu um novo recorde, passou de 137 mil pontos pela primeira vez na história. Agora, o que esperar? Não vai dar para o Galípolo ser o presidente na próxima reunião do BC, que deve indicar a nova taxa básica de juros, inclusive com tendência de alta. Mas o que esperar deste novo comando com relação à taxa básica de juros da economia, um dos alvos do presidente Lula desde o início do seu terceiro mandato? Cíntia. Olha, o mercado gostou porque foi antecipado e gosta do Galípolo, pelo menos gostava até quando ele foi indicado número 2 do Ministério do Fernando Haddad. Eu lembro de muitos elogios e aplausos à indicação à época. Feito esse parêntese,
vamos lembrar o seguinte, né, as últimas reuniões do Banco Central tiveram, inclusive, a concordância do Galípolo, que já era uma espécie de preparação para o mercado. Ali atrás, se ele tivesse votado contrário ou tivesse feito alguma manifestação, o nome dele estaria queimado para uma sabatina. Então, foi uma estratégia interessante, né? Certamente uma estratégia combinada com o próprio governo, onde ele mantinha a sua discrição e até a sua concordância ao Roberto Campos, até porque era maioria, então, assim, por vezes unanimidade. Então, qualquer discordância ali ia só mesmo ser o boi na linha lá na frente. E só causaria problema. Só causaria problema, não faria o menor sentido. Agora, a gente precisa ver, daqui para frente, né? É do momento em que ele assumir para frente, se o governo vai ter dias melhores ou se não, porque sempre vai ter um embate com o ministro Fernando Haddad, que pensa muito mais como Roberto Campos do que como o presidente Lula, atualmente, em termos de economia. Tá aí então, Francis, como é que você avalia essa chegada do Galípolo? Porque há uma dúvida. O Galípolo vai seguir o mercado e aí manter ou apontar, indicar um aumento da taxa básica de juros, ou o Galípolo vai se postar como um nome indicado pelo presidente Lula e baixar a taxa de juros como quer o presidente. Apesar dessa decisão não ser tão simplista assim, ela não recai apenas sobre o presidente do Banco Central, mas é quem dá respaldo a esse posicionamento do banco no que diz respeito à taxa básica de juros. Como é que você projeta a gestão Galípolo à frente do BC, Francis? Ananias, os lulistas vão se decepcionar com o Gabriel Galípolo, porque eu não acredito que ele será um presidente do Banco Central subserviente a tudo o que o presidente Lula quer. Inclusive, nos movimentos observados nas últimas reuniões do Banco Central, ele está mais alinhado ao Roberto Campos Neto do que ao próprio presidente Lula. Na reunião anterior a essa, que interrompeu o ciclo de cortes da taxa Selic, ele já votou junto com Roberto Campos Neto para a manutenção da taxa, mas na reunião anterior, ele votou junto ali com outros indicados do presidente Lula pela queda na taxa Selic, na taxa básica de juros. Então, ao meu ver, ele terá um perfil extremamente técnico, vai ser mais fácil dialogar com ele sim, será uma atuação em conjunto com o Ministério da Fazenda, mas ele não vai dizer amém para tudo que o presidente Lula quiser definitivamente. Ele não é um nome ligado à esquerda, tradicionalmente, não é um nome ligado à centro-esquerda, ele esteve muito ligado e durante muito tempo a governos tucanos, tanto que começou sua carreira nesse ciclo político atuando junto a equipes econômicas na gestão do José Serra em São Paulo. Então é um nome que o mercado gostou, porque é um nome que não vai seguir pressões políticas, Ananias, por mais que tenha uma atuação menos politizada do que a do Roberto Campos Neto, ele vai seguir o que os dados indicarem para a economia. E os desafios que o Galípolo terá frente ao Banco Central são desafios bem grandes, porque numa economia com crescimento, como vem apontando a brasileira, também conter a inflação numa economia em franco crescimento é um desafio ainda maior, e especialmente também com a taxa de câmbio que mostra esses sinais de desvalorização. Então é aguardar para ver, mas eu acredito que uma parcela dos lulistas vai se decepcionar com a atuação do Galípolo. Lembrando que o governo vai indicar o substituto de Galípolo, o diretor de política monetária do Banco Central, também o diretor de regulação em substituição a Otávio Damaso e a diretora de relacionamento institucional em substituição a Carolina de Assis, que estão completando as suas presenças nas diretorias do Banco Central. Ou seja, terá a maioria entre os diretores indicados pelo atual governo. A independência do Banco Central não se discute. Alessio, ela será mantida, ela será preservada, isso que vai acontecer. Agora, o Banco Central mais alinhado com políticas do governo, como
reivindicou o presidente Lula, a gente vai poder ver com Galípolo ou não? Olha, Ananias, eu acredito que sim. O Franz tocou num ponto importante de que o Galípolo ele tem um pensamento próprio. Ele não vai pela cabeça dos outros, muito menos do presidente Lula só porque foi indicado por ele. E é assim que deve ser, analisando os dados econômicos, analisando se deve ou não baixar a taxa de juros, baseado em critérios técnicos, não mais políticos, como a gente estava vendo recentemente com o atual presidente do Banco Central.